A mansão Cartier erguia-se imponente, um monumento à riqueza e tradição. Durante o inverno, sua grandiosidade era ainda mais evidente, com a neve cobrindo o telhado e as luzes de Natal iluminando cada canto. Luzes de Natal adornavam sua estrutura imponente. Um brilho acolhedor emanava de dentro. As janelas iluminadas sugeriam uma atmosfera de calor e celebração, convidando todos a imaginar a vida luxuosa que se desenrolava lá dentro. O cheiro de pinho e canela pairava no ar, misturando-se com o aroma de especiarias natalinas. Era um convite aos sentidos, uma promessa de conforto e tradição. Lá dentro, a família Cartier estava reunida. Eles se encontravam na sala de estar, luxuosamente decorada, cercados por decorações festivas e uma árvore de Natal esplendorosa. Risos ecoavam, mas seus olhos escondiam uma frieza oculta. Havia uma tensão palpável, uma sensação de que nem tudo era tão perfeito quanto parecia. Eles eram a imagem da perfeição, mas algo parecia errado. Cada sorriso parecia cuidadosamente ensaiado, cada gesto meticulosamente planejado. Seus sorrisos pareciam forçados, sua alegria ensaiada. A felicidade que exibiam era uma máscara, escondendo sentimentos mais sombrios. O patriarca Armand Cartier, sua esposa Celeste e seus dois filhos, Jean-Luc e Babette, formavam um quadro de sucesso e elegância. No entanto, havia algo nos seus olhares que sugeria segredos não revelados. Eles eram a epítome do sucesso, mas uma aura perturbadora os envolvia. A riqueza e o poder que possuíam não conseguiam esconder a inquietação que pairava no ar. Seus segredos sussurravam pelos corredores. Cada canto da mansão parecia guardar uma história não contada, um mistério à espera de ser desvendado. A mansão prendia a respiração, escondendo uma escuridão por trás de suas paredes ricamente decoradas. Era um lugar onde a opulência e o segredo coexistiam, criando uma atmosfera de mistério e intriga. Nas profundezas da mansão, uma câmara escondida permanecia intocada. Era um lugar que poucos sabiam da existência, um segredo guardado por gerações. A sala, envolta em mistério, parecia ter sido esquecida pelo tempo. Suas paredes de pedra eram frias e úmidas, como se o próprio ambiente estivesse chorando. A umidade escorria pelas pedras, criando um som quase imperceptível, mas constante, que ecoava pela câmara. Uma única vela tremeluzente iluminava o lugar, lançando sombras dançantes nas paredes. A chama parecia lutar contra a escuridão, oferecendo uma luz fraca, mas persistente. Símbolos estranhos estavam gravados no chão, irradiando-se de um ponto central. Esses símbolos, antigos e enigmáticos, contavam uma história que ninguém mais podia ler, uma linguagem perdida no tempo. O ar era denso com o cheiro de incenso e algo mais, algo metálico e antigo. Esse aroma peculiar preenchia a sala, misturando-se com a umidade e criando uma atmosfera quase sufocante. Um fogo crepitava em uma grande lareira de pedra, projetando sombras nas figuras encapuzadas. As chamas dançavam, refletindo nos olhos ocultos dos presentes, criando um jogo de luz e escuridão. Eles se moviam com familiaridade, seus rostos ocultos por capuzes escuros. Cada movimento era calculado, como se estivessem seguindo um ritual ensaiado inúmeras vezes. Armand Cartier, sua voz um murmúrio baixo, começou a entoar um cântico em uma língua desconhecida. Suas palavras ressoavam nas paredes, criando uma melodia hipnótica que parecia prender a atenção de todos. Um arrepio percorreu minha espinha. A sensação de algo antigo e poderoso estava presente, algo que não deveria ser perturbado. Que ritual sinistro estava prestes a acontecer neste covil subterrâneo? A tensão no ar era palpável e cada segundo que passava aumentava a sensação de que algo terrível estava para ser revelado. O detetive aposentado Marcel Dupont observava os Cartier à distância. Ele estava parado na calçada, com seu velho casaco de trincheira e chapéu fedora, uma figura quase invisível na escuridão da noite. A fumaça de seu cachimbo subia lentamente, misturando-se com o ar frio.
Seus olhos astutos não deixavam escapar nada. Cada movimento, cada gesto, cada expressão era cuidadosamente analisado por ele. Ele já tinha visto gente como eles antes, os intocáveis, as famílias aparentemente perfeitas. Eles sempre pareciam ter tudo sob controle, mas Dupont sabia que, muitas vezes, a verdade estava escondida sob a superfície brilhante. Anos na polícia o ensinaram que as aparências enganam. Ele tinha resolvido inúmeros casos onde a fachada perfeita escondia segredos sombrios e perigosos. E algo na família Cartier deixava seus instintos em alerta máximo. Havia algo de estranho, algo que ele não conseguia identificar completamente, mas que o incomodava profundamente. Todo ano, na véspera de Natal, os Cartier davam uma grande festa. A mansão se enchia de luzes e música, e a elite da cidade se reunia para celebrar. Era uma tradição, uma forma de retribuir à comunidade. Os Cartier eram conhecidos por sua generosidade e hospitalidade, e todos aguardavam ansiosamente o evento. Mas Dupont notou um padrão. Ele começou a perceber que algo sinistro acontecia por trás das festividades. Todo ano, depois da festa de Natal dos Cartier, alguém na cidade desaparecia. Era sempre alguém diferente, mas o padrão era inconfundível. Um caso de pessoa desaparecida, sempre sem solução. As autoridades locais pareciam incapazes de encontrar qualquer pista, e os casos acabavam arquivados. Este ano, Dupont estava determinado a chegar ao fundo disso. Ele sabia que precisava agir rapidamente antes que mais uma pessoa desaparecesse. Com sua experiência e instintos aguçados, ele estava pronto para desvendar o mistério que cercava a família Cartier e suas festas de Natal. Dupont começou sua investigação de forma sutil. Ele começou entrevistando os moradores da cidade. Ele perguntou sobre os Cartier, suas tradições, qualquer coisa que parecesse fora do comum. Ele descobriu que a família tinha a tradição peculiar de visitar seus vizinhos na véspera de Natal, entregando biscoitos de gengibre caseiros. Quanto mais Dupont descobria, mais desconfiado ficava. Os biscoitos de gengibre, ele descobriu, eram feitos com uma especiaria rara e cara. A mesma especiaria, coincidentemente, que era usada em rituais antigos para... Bem, digamos que não era para cozinhar. Dupont decidiu fazer uma visita à mansão Cartier. Ele precisava ver as coisas por si mesmo. Ele tocou a campainha e Babette Cartier atendeu. Seu sorriso era tão doce quanto o biscoito de gengibre que ela lhe ofereceu. Mas Dupont detectou um vislumbre de algo mais em seus olhos. Medo, talvez. Ao entrar na mansão, Dupont sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. Ele conversava educadamente, observando e analisando tudo. Ele notou um leve odor de mofo no ar, como o de um porão úmido. Seção 6. O ritual. Naquela noite, véspera de Natal, a festa anual dos Cartier estava a todo vapor. Música tocava, champanhe corria, mas Dupont podia sentir a tensão. Ele observava, enquanto os Cartier, vestidos em suas melhores roupas, circulavam entre seus convidados. Seus sorrisos pareciam mais largos do que o normal, seus olhos mais brilhantes. À medida que a meia-noite se aproximava, Dupont fez seu movimento. Ele se afastou da festa sem ser notado e se dirigiu ao porão. Ele encontrou a porta escondida, oculta atrás de uma tapeçaria. Ele podia ouvir cânticos vindos de dentro. Ele respirou fundo e abriu a porta. Seção 7. Revelações. A visão que recebeu Dupont o deixou em choque. A câmara estava banhada por um brilho vermelho sinistro. O ar era denso com incenso e o cheiro metálico de sangue. Os Cartier, vestidos com robes escuras, estavam em volta de um altar de pedra. E naquele altar estava uma figura, amarrada e amordaçada. Antes que Dupont pudesse reagir, Armand Cartier ergueu um punhal cerimonial. O ritual deve ser concluído, ele disse, sua voz fria e determinada. O pacto exige um sacrifício. Ele cravou o punhal para baixo. Um grito de gelar o sangue ecoou pelo ar. Seção 8. A justiça chega.
Dupont, com um rugido de fúria, invadiu a câmara. Ele derrubou Armand Cartier no chão, arrancando o punhal de suas mãos. Os outros Cartier, momentaneamente atordoados, se voltaram para ele. Seus rostos, iluminados pela luz bruxuleante das velas, estavam contorcidos em uma mistura de fúria e medo. Sirenes soaram à distância, aproximando-se. Dupont havia pedido reforços antes de entrar na mansão. Logo, a câmara estava tomada por policiais. Os Cartier foram presos. Seu reino de terror finalmente chegava ao fim. Os casos de pessoas desaparecidas foram resolvidos, a verdade revelada. Seção 9. Um ciclo interminável. Enquanto a polícia levava os Cartier embora, Babette cruzou o olhar com Dupont. Seu rosto estava pálido, seus olhos cheios de um vazio assustador. Ela se inclinou para perto, sua voz quase um sussurro. Isso não termina aqui, ela sibilou. O pacto, ele exige continuidade. A mansão estava silenciosa agora, os ecos da festa substituídos pelo murmúrio dos policiais. Mas no ar, uma sensação de desconforto persistia. A família Cartier podia estar atrás das grades, mas seu legado de trevas, ao que parecia, estava longe de terminar.